Os comunistins de internet têm se multiplicado. Recentemente até fiz um vídeo sobre o Jonas Manuel, que é uma figura que tem ganho relevância, está participando de podcast, aparentemente vai se candidatar a cargo público, é até muito provável que ganhe e tudo mais. Falam que ele é um excelente debatedor, que ele domina muita coisa. A galera da esquerda, né, que é a favor do comunismo, marxismo, stalinismo, essas idiotices aí, elas realmente têm uma presença forte no debate público brasileiro. E muita gente vem falando, não, você tem que fazer um debate, você tem que falar sobre como o comunismo, não sei o quê. Cara, olha só, essa discussão ela nem existe mais na academia. Ninguém efetivamente acredita que algum país vai lutar para o comunismo e esse negócio vai dar certo. A Guerra Fria, quando acabou e caiu o Muro de Berlim e a cortina de ferro foi desnudada, a gente viu que aquilo ali não tem base, né? Era algo que alguns economistas falavam, mas a gente teve efetivamente uma comprovação. Só que isso só reafirma algo que, infelizmente, é um traço do Brasil, da economia brasileira e da nossa sociedade, que é essa mentalidade velha, arcaica, que não funciona mais. Infelizmente, hoje, quando a gente pensa em Brasil, não dá para imaginar um futuro razoável para a nossa população, para o nosso povo. Por mais que eu esteja aqui inserido na Faria Lima, eu sei que muita gente guarda, não, porque a Faria Lima, babá. A verdade verdadeira é que um país como o Brasil, em que a gente conceituou, né, que o Estado seria o grande responsável pelo desenvolvimento, que o Estado é aquele que vai resolver todos os problemas, e aos poucos, isso já começou há muito tempo, tá? Desde a República Velha, passou por Vargas, passou pela ditadura, passou pela redemocratização, passou pela era Lula, até hoje. A gente só fez aumentar a ideia de que o Estado vai resolver o problema. E se a gente tem uma democracia representativa, né, de majoritária, de voto, que você precisa votar naquele que vai resolver os seus problemas, é natural que os políticos estejam muito mais preocupados em agradar a população do que efetivamente resolver os problemas. E, naturalmente, pessoas mais ignorantes, ignorantes no sentido aqui de baixo conhecimento, e também pessoas interessadas no próprio umbigo, porque isso é inerente ao ser humano, tendem a votar nos políticos que prometem resolver os problemas de curto prazo dela. Gustavo Franco que falou isso, não tenho certeza, mas é uma frase muito interessante que diz que no Congresso Nacional, o único grupo de pessoas que não tem representação é a maioria. E por que ele fala isso? Porque se você quer se candidatar no Brasil, se você quer se eleger no Brasil, você não pode pensar no bem do todo. Você precisa pensar no bem de um grupo pequeno, específico, que vai engajar no que você vai defender. Se você falar coisa do tipo, eu vou lutar por uma educação melhor, ninguém muito se importa com isso. Eu vou lutar para que as pessoas tenham mais emprego. As pessoas querem mais emprego, mas não é bem por aí. Agora, se eu falo, amigo taxista, estou indo para lá e você vai receber um cheque taxista. Os taxistas vão falar, pô, ele tá falando comigo. Pô, eu vou ganhar um cheque? Né? Isso tá um pouco inerente ao brasileiro, né? Eu vou ganhar e o outro não vai ganhar. Amigo do Uber, você não vai passar em branco. Eu vou fazer uma lei em que o cara do Uber vai pagar menos tarifa ao Uber. Você vai votar no cara. Amigo servidor público, que é um grupo extremamente politizado e engajado. Fique tranquilo, vou dar aumentos acima da inflação para você, para o nosso grupo. Vamos valorizar o servidor público. Você vai votar em mim. Amigos evangélicos, vamos lá, vamos votar em mim porque eu vou levar a palavra, bababá. Você vai votar em mim. Amigos de esquerda, vamos fazer isso, isso, isso. Você vai votar em mim. Então você geralmente foca num grupo e geralmente esse grupo precisa ter uma capacidade de mobilização maior do que a média. E aí você vai votar nesse negócio. E o que aconteceu ao longo do período? Ao longo do tempo, a gente foi cada vez elegendo pessoas que prometiam mais coisas, mais benefícios, mais bolsas, mais coisas de curto prazo, e isso foi tornando o Estado brasileiro um Estado muito grande e disfuncional. O mesmo Estado que diz para você que você vai ter saúde de graça é um Estado que cobra em impostos uma fortuna para manter um SUS que tem um atendimento horroroso. Mas eu votei, eu tomei vacina no SUS e minha hashtag defenda o SUS.
Eu sempre falo isso, eu repito, geralmente quem defende o SUS é quem tem plano de saúde. Aliás, é até uma conclusão meio óbvia. Como pode um país em que você tem a saúde gratuita ter tanta gente atrás de plano de saúde? Como é que você pode ter um país que te dá educação gratuita, universal, e as pessoas que juntam um pouquinho de dinheiro botam os filhos no colégio particular? Como pode um país que tem a segurança, que é uma das mais caras do mundo, todo mundo andando de carro blindado, porteiro, empresas de segurança se espalhando mil aí pelo Brasil? Como pode um país que é autossuficiente ou quase autossuficiente em petróleo pagar um combustível caríssimo na bomba na hora que você vai abastecer o carro? Como é que pode um país que produz tanto aço com a CSN, Uzi Minas e o cacete pagar tão caro num carro? É mais barato você exportar o aço e trazer um carro chinês do que você produzir um carro aqui no Brasil. Porque é muito tributo, é muito imposto, é muita lei, é muita regulação. Quando eu falo sobre os comunistas, os comunistins aí, né, que é aquela galera que vai fazer revolução, né, mas ele precisa parar porque a mãe dele chamou ele para jantar e o bifinho dele já está passado, que a mamãe passou, né? Comunistinhas aí que nunca pagaram uma conta, que nunca trabalharam, que nunca efetivamente empreenderam, porque existe a ideia de que empreendedorismo é você ser dono do Itaú, é você ser dono do Bradesco, é você ser banqueiro, isso é empreendedorismo. Quando, na verdade, 80% das empresas que empregam aqui no Brasil é a tiazinha que tem uma lojinha de depilação, é o cara que tem um barzinho, é o cara que tem uma loja de roupa, é o cara que faz revenda da Avon, é o cara que tem uma casinha do pão de queijo, é um cara que abriu uma franquia. No Brasil, empreendedor é fudido. Geralmente, empreendedor no Brasil, aliás, o empreendedor no Brasil ele ganha menos, muitas vezes, do que os seus funcionários. O empreendedor médio no Brasil ganha 3 mil reais por mês. É esse que é o cara malvadão, que esses comunistins aí, eles estão atacando, são exploradores e o cacete. Mas sabe qual é o pior? E aí, assim, é o motivo do vídeo, chegar nesse ponto aqui, é o fato de que está acontecendo uma nova revolução industrial, digital, de inteligência artificial no mundo. Isso hoje está acontecendo. Enquanto o Brasil discute revolução do proletariado, a gente já não tem muita fábrica nem indústria no Brasil. Enquanto a gente está discutindo CLT, né, em melhores condições de trabalho para o garoto do iFood, para o motorista do Uber, na China já é tudo feito por robô. Carro autônomo vai ser uma realidade em poucos anos. Se você está preocupado se você vai ser CLT ou não dirigindo um táxi, preocupe-se. Em poucos anos, provavelmente, não vai ter mais a função de motorista. Não vai ter mais a função de entregador do iFood. Vocês estão vendo o desenvolvimento de inteligência artificial, mesmo os repórteres, apresentadores do jornal. Hoje tudo pode ser feito por IA. Ser um jornalista e sentar na bancada para falar notícias, isso está acabando. Ser jornalista vai ser muito mais difícil e competitivo do que é hoje. Mas isso acontece há muitos e muitos anos na Revolução Industrial, na Revolução do Capitalismo. Por isso a ideia de Marx ela era atual lá há 2 séculos atrás. Por quê? Porque naquela época Marx vivia um mundo em que as pessoas iam para uma fábrica e ficavam apertando parafuso de manhã até de noite. Depois teve várias revoluções, Fordismo, Toyotismo, teve tanta coisa que desenvolveu. Hoje, uma empresa não precisa de alguém apertando parafuso. Portanto, para você entrar no mercado, numa indústria hoje, não vai ser apertando parafuso. Você vai precisar, por exemplo, saber operar uma máquina. Antigamente, eu lembro, eu trabalhei na L'Oréal já, e eu lembro de uma secretária falando para mim, né, que uma vez a gente estava andando no andar, ela falava, não, esse pedaço aqui ficavam todas as secretárias da L'Oréal. Porque todo diretor, né, tinha muito francês lá, ele ficava com um telex passando as informações lá para a França. Você precisava de um batalhão de gente apertando um botãozinho lá, quase que em código Morse, para mandar os dados. Hoje você faz por Teams uma reunião com uma pessoa em cada lugar do mundo. Você não transaciona mais carta, por isso o correio está quebrado, você usa e-mail.
Antigamente, se você olhar a galera que era adolescente na minha época, você tinha um computador imenso com aquele monitor enorme, teclado, disco. Aí você tinha, sei lá, aquele negócio da caixa econômica para você ver o calendário. Aí você tinha um fichário com as suas anotações. Você tinha uma biblioteca imensa. Hoje, biblioteca imensa serve para eu botar aqui atrás de mim para parecer que eu sou um cara culto. Porque qualquer pessoa hoje pega um Teller, né? O Brasil Paralelo tem esse negócio. Ou você pega aí um Kindle, ou teu próprio iPhone, teu celular, e você lê um livro. Antigamente você precisava ter as casas antigas tinham biblioteca. Agora com a revolução que a gente está vendo de IA, muitos empregos vão acabar. O que significa dizer em termos economês? Que qualquer pessoa que queira trabalhar no futuro, ela vai ter que ter um mínimo de produtividade, muito maior do que a gente tem hoje. Se hoje você está desempregado, você bota lá uma mochila nas costas e vai entregar iFood, no futuro não vai ter essa função. Se antigamente você acordava, você era um cara mais pobre, aí te ensinavam a apertar um parafuso, você ia trabalhar, ninguém mais aperta parafuso. Você tem que saber programar, você tem que saber fazer diversas coisas que hoje elas são triviais para serem feitas de maneira muito mais produtiva do que era no passado. E isso não vai parar de subir. E o problema é que a gente enxerga o Brasil hoje como um país que as pessoas basicamente estão preocupadas em revolução do capitalismo, do proletariado, em comunismo, né? Todo mundo quer dar Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Gente, olha só, Bolsa Família, Bolsa Escola, tudo isso que o governo dá de transferência de renda, isso aconteceu em larga escala e isso foi até muito justo lá no início do século. O Brasil tinha acabado de sair em 94 numa inflação descontrolada. A gente era um país que precisava de mais investimentos em educação e essa foi a promessa. O Bolsa Família, ele é um desenvolvimento do próprio governo Fernando Henrique, do Bolsa Escola e tudo mais, em que a gente falava, temos que educar a nossa população para a nossa população se tornar produtiva e um brasileiro médio ser capaz de fazer o que muita gente no mundo inteiro faz. A gente já era atrasado lá. E junto a gente, naquela época, a gente tinha, por exemplo, a Coreia do Sul, que fez esse investimento correto. Na década de 2000, a China fez esse investimento correto. E hoje o chinesinho que você tinha a peninha lá, porque ele ganhava pouquinho, hoje o chinês domina diversos setores extremamente tecnológicos. Há empresas como o BYD que tem milhares de PhD trabalhando lá. O Brasil continua achando as suas faculdades, defendam a USP, ai não sei o quê. Eu fiz UF, né? UF. Aí você entra na nossa universidade, é um bando de idiota, de garoto de 20 anos, né? Fazendo reuniãozinha lá para dizer e defender contra governo e fascismo, uma de imbecilidade. As nossas universidades são um lixo. Ai, mas eu amo a USP. Quantos Nobel tem a USP? Quantas pessoas se formam na USP hoje produzem conteúdo que revolucionam o mundo? O Brasil tem meia dúzia de empresas que realmente faz diferença. Posso citar aqui Embraer, a WEG, a própria Vale como produtora de minério. Até a própria Petrobras mesmo tem alguns investimentos em termos de tecnologia importantes. É isso. E a nossa população segue presa nessas ideias de que o Estado vai resolver seu problema, de que o governo vai resolver, que o político vai resolver seu problema. Só que o problema do político é se reeleger. E para se reeleger, ele não pensa em nada de longo prazo. A gente tem uma posição no Brasil em que o governo toma 40% de tudo que é produzido aqui. E ele te promete um monte de coisa de graça, que não funciona. Se você é um cara que estudou na rede pública, você vai chegar com dificuldade na faculdade. Se você é um cara que hoje não tem condição, por exemplo, de morar num bairro legal, você provavelmente vai ter problema de saneamento básico, de falta de água. No Brasil, só 50% das casas são atendidas com água e esgoto. Em Paris, isso foi resolvido há 4 séculos. Então, percebe, a gente é um país que, infelizmente, segue tendo umas discussões idiotas. Você achar que esses comunistins, eles são... Ai, né, Jones Manuel, ele defende porque ele fez um debate. Geralmente esses debates de internet é xingamento, é um trocando farpa com o outro. No final do dia, esse país segue sendo um atoleiro de pessoas que, infelizmente, são exploradas pelo governo e acreditam que um dia esse governo vai resolver o seu problema. A gente torna o empreendedor um diabo, como se ele fosse o grande inimigo, e a gente abraça o político A ou o político B,
que está toda hora aí envolvido em um monte de falcatrua, de coisa errada. Pensa bem. E se você é uma pessoa capaz de pensar um pouco sobre isso, aproveite YouTube, aproveite tudo isso que a gente tem disponível hoje de tecnologia para se capacitar. Não perca seu tempo em tigrinho, perde seu tempo aprendendo sobre a história do Egito. Aliás, eu vi várias professoras com canais aqui explicando a falar melhor português. Dá para você aprender inglês hoje na internet. Aliás, a IA, o teu chat GPT, um monte de coisa. Se você quiser aprender uma língua, ele te ajuda. Se você acha que o futuro vai ser você com a perna para cima, na internet, scrollando ali, rede social, e isso vai fazer você uma pessoa rica, você é um idiota. O mundo mudou em muita coisa. O mundo está mais difícil, tá mais complicado você conseguir um bom emprego. Os estados estão sufocados com inflação, com excesso de gasto. Tudo isso é uma bomba que vai estourar. Você precisa estar preparado em termos de capacidade. Você precisa ser um trabalhador muito bom. Você precisa ser uma pessoa culta. E isso está tudo disponível hoje na internet. Mas aí eu faço a pergunta: para que você usa a sua internet?